sobre a nossa temática, que é bem importante. E aí eu vou conversar com você enquanto o pessoal vai chegando e tal, enquanto vai avisando para a galera que a live começou. O que eu queria te perguntar? Inclusive, tem um delayzinho, vai demorar um pouquinho para chegar o som para você, mas é por causa da plataforma em si. Mas o que eu ia te perguntar é, como professora de língua portuguesa, como mulher e como política, o que você acha sobre essa temática? O que você sente na pele, né? Essa força, seja positiva, né, ou negativa, né, o retorno dessa força que nós temos como mulheres na sociedade, seja no âmbito, né, político, que a gente sabe que é um meio majoritariamente masculino, ou até mesmo no âmbito, né, escolar, né, na educação. O que você acha sobre isso? Bem, primeiro, apesar do peso de estar na política e de ir para esse enfrentamento, porque é um enfrentamento e é necessário, ele é muito necessário, seja comigo ou com qualquer uma outra candidata, ou com qualquer uma outra mulher, independente dela ser do meu partido ou não, independente dela estar concorrendo, existem muitas outras mulheres de estar concorrendo ao mesmo cargo, independente disso. É necessário vir mais mulheres, e uma coisa que logo que eu entrei para a política me falaram foi que ao sentar com uma pessoa e estava tentando ver e me encaixar em algum partido, aquilo que ficava melhor para mim, dentro das minhas ideias, né? E é uma coisa que eu sentei com uma pessoa e ela me disse assim, mas você quer mesmo entrar para a política? É isso que você quer? Porque geralmente, ele disse isso para mim, a pessoa disse isso para mim, falou assim, porque geralmente as pessoas não querem, as mulheres não querem, então elas acabam desistindo. Você realmente quer? Eu ali, naquele momento, isso foi em 2015, foi 2015 isso. Eu ali, naquele momento, eu não entendi a fala dele, assim, por que as mulheres existiam, por que era tão pouca mulher, claro que eu já sabia que era pouca mulher, mas eu não entendia o que ele estava falando. Hoje, eu estou na minha terceira campanha, né, eu já vim como candidata a vice-prefeita em 2016, em 2018 eu vim como deputada federal, então, assim, hoje eu consigo entender por que é tão difícil para a gente estar aqui. E eu falo muito dessa sua fala, Mel. Eu dei uma entrevista, acho que foi uma 2 semanas, e fizeram esse questionamento, porque não tem como, as pessoas acabam perguntando, independente do que a gente faça, se a gente está fazendo uma live para aula, para pré-vestibulando, preparando, ajudando a preparar, ou se a gente está dando uma entrevista como candidata de fato, as pessoas realmente perguntam dessa questão da mulher, dessa inserção, então é uma coisa que eu não tenho como fugir, nem quero fugir, não quero fugir, porque ela é necessária, ela é fundamental. Que massa, cara. Eu acho muito importante essa temática. Por que eu escolhi, gente, a temática da mulher? Primeiro porque ano passado nós acertamos lá na salinha o tema da redação do Enem. E aí foi uma coisa muito legal, porque enquanto os alunos estavam fazendo a prova do Enem, a gente estava em casa esperando o tema da redação sair. E quando saiu o que eu vi, lá na salinha eu não costumo devolver a redação para os meninos. Eu corrijo, mostro e não devolvo, né? E aí eu peguei as redações deles, tirei a foto que eles tinham feito o tema da redação do Enem. A prova de redação foi em novembro do Enem, eles tinham feito em agosto. E aí mandei a foto para os pais, eles ficaram naquela loucura. Meu Deus, meu filho fez o tema da redação e tal. Esse ano, a gente faz as nossas apostas, né, como professor, mas a gente está numa situação que 2020 a gente não tem a menor condição
porque 2020 está muito aleatório, como eles costumam, como os adolescentes costumam falar, não é, Mel? Exato, Tá 2020 está uma loucura. E aí, foi uma polêmica atrás da outra por parte do governo. Foi uma... todas as temáticas de redação que antes eram pontuadas, agora elas veio todas. Nós tivemos aí toda aquela polêmica dos movimentos negros, tivemos toda essa questão o Vidas Negras da mulher importam, na né? sociedade. A questão do meio ambiente ficou extremamente, né, exposta. Uhum. A questão da saúde, principalmente, óbvio. Mas a gente tem muitos assuntos aí, a gente tem muitas temáticas aí, tudo muito forte, tudo muito possível de ser trabalhado. Inclusive, a VUNESP, só no ano de 2020, só agora, no ano de 2020, a VUNESP já aplicou 15 temas. 15 temas. Temas diferentes. Deixa eu pegar minha água. A VUNESP já aplicou 15 temas diferentes. E aí, todos eles dentro de um assunto completamente diferente. E isso daí vai refletir o que é 2020, né? Nós tivemos todas as temáticas. Na verdade, é isso mesmo. 2020 é isso, Mel. É exatamente essa profusão de acontecimentos. E eu te entendo completamente como professora de redação. Eu também sou professora de redação. Não tão maravilhosa quanto você, mas eu entendo perfeitamente. Assim, a gente que é da área da língua portuguesa, né, a gente acaba conhecendo todos a literatura, a gramática, a redação. Eu logo lá no começo trabalhei muito fortemente, loucamente, eu diria, as três. Eu fiz isso comigo, eu fiz isso com a minha vida. E aí depois eu entendi, chegou um determinado momento que eu disse, eu vou focar em um, porque eu não dou mais conta, não. E é um pouco disso, a mulher, ela traz um pouco disso, né? Todas as áreas. Por exemplo, eu me formei inicialmente em farmácia. E aí, depois, quando eu vim para o Amazonas, eu falei, vou fazer um curso, né, e tal, até para eu poder me adaptar melhor à cidade e tudo. E aí eu comecei o curso de letras. E desde o começo eu sabia que de gramática eu não gostava. Não porque eu não soubesse a gramática nem nada do tipo, mas é totalmente diferente. É uma questão de afinidade. Você aplicar a gramática ali no seu dia a dia e você ensinar. É um outro raciocínio. E aí eu achava Sim, sem dúvida. cansativo. E já é o que eu amo, Mel. É o que eu amo, a gramática, a língua portuguesa. Gente, eu sou uma defensora da língua portuguesa, assumidamente defensora. Eu não tenho o menor pudor, a menor vergonha em dizer isso. Inclusive, eu assumo. Maravilhosa, muito da eu já te coloco lá no meu Instagram, professora gramatiqueira, que é para ninguém se iludir. Não se ilude, querido, que ela vai quebrar seu coração com a gramática dela. Mas eu atuei em todas as áreas, né? Em gramática, em literatura, em redação. Mas realmente redação é onde o olho brilha, né? E ao longo desse ano de 2020, que nós tivemos essas inúmeras temáticas, nós temos um tema em comum em todas elas, que é a da mulher. Tem um filósofo, que sempre eu esqueço o nome dele, eu tenho até que anotar, porque eu vou botar no material dos meninos depois, que ele fala o seguinte: a gente não deve conceituar o homem, mas se a gente pudesse conceituar, né, todo homem tem mãe. E aí, toda a evolução, até a parte religiosa, para aqueles que são mais religiosos e tal, a Bíblia, ela vai enfatizar a presença da mulher na criação do mundo. Então, toda a evolução da espécie, toda a sociedade, o progresso, ele perpassa por uma mulher. Da mesma forma que todos esses temas, essas problemáticas do ano de 2020,
atingiram principalmente mulheres. Porque enquanto na temática de desemprego, por exemplo, enquanto homens poderiam ali fazer seus bicos e fazer alternativas, né, para manter uma renda, as mulheres, eu também, inclusive, o meu filho ficou sem escola, ficou em casa, né? Aulas à distância. E aí eu tinha que me dividir entre o trabalho à distância como educadora e o filho que estava em casa. Ou seja, nós temos aí os impactos sociais, eles vão reverberar muito mais na vida da mulher do que do homem. Então, dentro dessa perspectiva, eu trouxe a força da mulher na construção da cidadania, porque todo esse progresso a gente só vai atingir a partir do momento que a gente identificar, se a gente pensar, se a gente manter a mulher na sociedade em uma posição confortável para o seu desenvolvimento, toda a sociedade vai ganhar com isso e vai subir junto com ela. Então, aqui eu separei um materialzinho, nós já vamos começar roendo com esse materialzinho aqui. Um dos eixos de referência lá do Enem, um dos eixos de referência do Enem é sobre a questão de memória social, é sobre essa questão da identidade nacional. E aqui eu separei alguns eixos cognitivos, a partir desses eixos de referência, essas matrizes de referência, que o Enem vai tirar ali as suas questões da prova objetiva e principalmente a temática de redação. E aí, dentro dessa matriz de referência, nós temos em comum, em especial, nós temos essa questão da identidade nacional, da memória social. E aí eu preciso lembrar, principalmente, o papel social e as questões de gênero, né? Então, aqui dentro, nós temos o seguinte: mulheres e homens, ao longo de boa parte da história da humanidade, desempenham aí papéis muito diferentes, né? E aí, dentro desses papéis, tanto na sociologia como lá na filosofia, ele vai ser abordado, mas principalmente ele vai refletir na nossa literatura. E aí, nós temos aí alguns comportamentos que são atribuídos a homens e mulheres. E a partir desses comportamentos que são atribuídos, a gente tem ali a construção de uma imagem, né? Nós temos uma aula lá na salinha que fala sobre a imagem como produtora de sentido na modernidade. E essa imagem que nós construímos da mulher ao longo do tempo, às vezes ela não bate com a realidade, né? Porque a gente criou uma imagem de que a mulher precisa ser do lar, né? Recatada, que ela tem que ser do lar, que ela tem que ser submissa, de que a mulher é muito frágil para a política. E aí, todos esses papéis, eles são reflexo desse imaginário, né? E a partir disso, nós vamos trabalhar alguns temas, algumas coisas, fazer algumas reflexões, na verdade, né? Nós temos alguns indicadores. Só para fazer um adendo dentro dessa tua fala, me permita, a gente tem vários exemplos disso, e eu queria citar 2 livros que me marcaram muito fortemente nessa questão, realmente, do papel da mulher e dessa mudança que a gente tem hoje, não é? Claro que eu sei que há uma diferença muito grande, óbvio que eu sei disso, mas quando eu acabo lendo ali naquela obra de determinado momento, eu fico, meu Deus, como a gente era vista. E aí eu vou citar 2 obras aqui, uma é do Lima Barreto, que é eu falo Lima Barreto e falo a obra do Machado de Assis. Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é uma obra que tem o personagem principal ali tem sintonia. Mentira! Mentira! Sensacional isso! E não foi combinado, muito bom. E aí, não foi uma questão que me marcou era a questão ali da Ismênia, né? Oi, desculpa.
o Lima Barreto, ele é o meu autor favorito. E lá Olha só! a gente trabalha em todas as temáticas do Lima Barreto, em absolutamente todas. E realmente é um autor coringa, é um autor, gente, que vocês têm que utilizar. Eu até separei algumas obras aqui, depois eu vou ver com vocês. Mas continua, Bali. Fala para mim o que você acha. Não, pois é. Então, ai, eu achei o máximo. É tão bom quando a gente encontra alguém assim que vai compreendendo, já vai entendendo. E aí já fica aqui a dica para os meninos, né, que ainda não leu, leia. A questão realmente de como a mulher é colocada lá, porque na verdade era isso mesmo naquela época, não era diferente. A mulher, ela era preparada só para casar. E aí eu vejo essa questão muito marcada na personagem da Ismênia, que vive à espera do noivo, aí o noivo vai para a faculdade, e aí ela espera ele voltar, ela espera ele terminar, e ela não tem, que me marcou muito, é que ela não tinha nenhum outro pensamento, a não ser o de casar. E é por isso que ela tem um fim, eu não vou falar o fim, porque eu não vou fazer isso. Quem quiser que lute, ou melhor, quem quiser que leia, mas ela tem um fim, assim, bem... O fim, o que aconteceu com ela, Mel, me marcou tanto, sabia? A trajetória dela ali todo. E tem um outro livro, meu Deus, como é que é? Eu lembro que é Moll Flanders. Ele não é brasileiro, eu acredito que seja inglês, é o Daniel Defoe, me perdoe aí o pessoal dessa área, eu realmente não lembro se é inglês, se é francês, mas eu sei que o nome do livro é Moll Flanders, Moll, tá? Esse livro eu tinha anos aqui em casa, inclusive eu não sei se você leu, Mel, mas já anota, esse livro é sensacional. Vou anotar, porque esse eu não conheço. E aí, quando eu li, se não me falha a memória, já tem uns 10, 15 anos que eu li esse livro, e se não me falha a memória, é século XVI ou XVII, algo assim, e verificar tudo que a personagem passa. A personagem é uma mulher, tudo que ela vai passando, os enfrentamentos da sociedade, ela tinha que juntar o dote. Falei, meu Deus, como assim? Eu que tenho que dar o dote para o homem? Então, assim, é muito louco você ler isso e olhar uma parte da sociedade através da obra. Então, eu indico essas duas aí já nesse momento, tá bom? Continua, Mel, desculpa, vai. Gente, não, é isso, a gente está aqui porque que esse encontro foi tão incrível. Primeiro que, assim, eu não conheço a Balieiro pessoalmente. A gente é Olha, eu acho que a gente pode já fazer assim, nunca te vi, sempre te amei. A gente é amiga virtual e o Zygmunt Bauman... Virtual, é uma amizade virtual. A gente é amiga virtual, a gente ainda vai marcar esse café bonito. E aí... Por favor. O que acontece? Por que nós estamos tão em sintonia, né, gente? Separei até alguns livrinhos aqui para vocês. O Lima Barreto, a gente sempre trabalha sobre o Lima Barreto lá na salinha. É meu autor coringa, meu autor favorito. E ele não só em Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele vai falar sobre a condição da mulher. Ele tem Clara dos Anjos, essa condição da mulher, que, como a Simone Beauvoir fala, que a mulher, ela não nasce mulher, né? Ela torna-se. Ela torna-se. E a Simone Beauvoir, quando ela fala isso, eu me lembro de Clara dos Anjos, do Lima Barreto. Que eu não li, mas já quero ler. É incrível, você precisa ler, assim, todas as obras dele, assim, eu sou muito suspeita para falar que toda aula eu tô falando dele. Mas Clara dos Anjos, ele vai falar justamente disso, de uma mulher negra, e o nome, por muita esperteza do autor, o nome dela é Clara, mas ela é negra. Entendi. Ela se descobre negra no primeiro preconceito que ela sofre. Então, não só como a Clara dos Anjos, mas, por exemplo, o Neymar. O Neymar precisou ser chamado de macaco no meio de um jogo, talvez para descobrir que era negro.
Então, a gente quer acreditar que a sociedade é igual, que as condições são iguais para todos. A gente quer acreditar que só existe uma raça humana. Mas não existe. A gente se descobre mulher no primeiro assédio, na primeira puxada de tapete no trabalho. A gente se descobre negro e negra no primeiro preconceito, na primeira segregação, na primeira desconfiança. E aí o Lima Barreto ele vai falar dessa condição o tempo todo. Inclusive tem uma citação do Lima Barreto que eu adoro muito, que ele fala assim, que não é só a morte que iguala a gente. Ele vai falar que a doença, a loucura, a morte, o crime vai igualar todo mundo. E é verdade, né? A gente tá aí com o coronavírus para não mentir para ninguém. Morreu gente pobre, morreu gente rica, mas principalmente pobre por causa das condições favoráveis, né, para isso. Mas, como o câncer, por exemplo, que não escolhe classe social, então ele fala muito disso, que o que iguala a gente é a pobreza, ou ele vai falar do crime, vai falar da loucura, e aí entram as temáticas de saúde mental. Por isso que eu amo demais o Lima Barreto. Dá para fazer uma aula inteira só de Lima Barreto, porque ele é incrível. Ele fala de absolutamente todos os temas. E aí eu sou muito apaixonada pelo trabalho dele. Mas dentro dessas temáticas e tal que ele vai abordar, é importante a gente conhecer os indicadores sociais das mulheres no Brasil. Principalmente porque a gente está em ano de eleição, gente. A gente está em ano de eleição e eu sou muito enfática com vocês também na sala de aula, sempre porque eu falo o seguinte, que a gente tem que votar em mulher. A gente que é mulher, a gente tem que votar em mulher. E a gente só se sente à vontade para votar em outra mulher quando a gente é bem resolvida, quando a gente é segura. E aí a gente precisa enfatizar a importância de se votar em mulher, em outras mulheres, por causa dessa condição. Independente do partido que seja, a gente precisa colocar mais mulheres como representantes, até porque nós somos maioria. E aí eu trago esses indicativos aqui para a gente compreender a importância disso. Na educação, olha só, o Brasil já superou aí o gargalo da educação, né? As mulheres serem mais escolarizadas que homens, mas o que acontece aqui? Principalmente na questão da educação, nós temos aí, além da nossa população, a maioria ser feminina, na educação nós temos mulheres com escolaridade maior que a de homens. E mesmo assim, ganhamos 30% a menos. Nós temos a questão de frequência escolar, ou seja, quando a gente fala das temáticas aí de gravidez na adolescência, legalização do aborto, tudo isso vai começar e vai reverberar aqui nessas estatísticas, porque a gente está falando do seguinte, quando a mulher engravida, quando tem uma menina engravidando na adolescência, quem larga a escola é ela quando o menino nasce, não quem fez o namorado. O namorado muitas vezes mete o pé, não aparece mais. Então, nós temos aí uma estatística que ela vai bater de frente com as nossas temáticas de redação lá do início do ano e do meio do ano, sobre aquela polêmica lá da menina que foi estuprada pelo tio, a menina de 11 anos foi estuprada pelo tio, e aí ela não pôde, ela foi impedida de fazer o aborto legal. Ela só conseguiu fazer, depois de muito protesto, muita luta, fazer esse aborto. Então, é muito fácil a gente ir numa temática, por exemplo, uma temática como essa de legalização do aborto ou gravidez na adolescência, que é bem a cara da VUNESP ali, para quem vai fazer as provas da UEA, né? A UEA que gosta muito de bater em polêmica, ela não tem nenhuma dosinha do candidato que tem medo de polêmica. E aí, ele traz esses indicadores de evasão escolar, de gravidez na adolescência, de mulheres mais estudadas, né, do que homens e mesmo assim ganhando menos.
Então, a gente precisa trabalhar essa ideia de que todo esse problema ele vai começar lá na base. Vai começar quando a menina engravida e sai da escola. E ela não pode abortar, porque quem vai presa é ela, não é o namorado, o pai da criança. E aí nós temos mais de 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Então, nós temos um conflito aí dentro dessas estatísticas. Inclusive, quem estiver assistindo a live e quiser participar, comentem, chama o pessoal para a live. Quem quiser participar, colocar aí um repertório sobre essa temática, colocar sua opinião sobre essa temática. Então, a gente precisa discutir desde a base. A gente precisa de representantes femininas na política, porque só uma mulher vai entender o que é ser mulher. Vai fazer Mel, eu queria fazer umas observações. Eu estou te ouvindo aqui e eu acho que a gente precisa de mais mulheres, inclusive como você. E aí eu queria fazer umas observações aqui dentro da tua fala. Você foi falando e eu estou aqui de cabeça baixa, porque eu estou anotando alguns pontos que é para eu fazer essa colaboração. Então, olha só, primeiro você começou comentando sobre a questão de realmente colocar mais mulheres e etc. E aí eu queria voltar um pouquinho. Primeiro, essa questão que nós estamos vivendo hoje, toda essa revolução, todo esse empoderamento, essa palavra que veio, que foi descoberta, essa palavra ainda ela é muito recente ainda, né? Eu estou dizendo assim, muito recente no uso dela, a gente usar, não é? E ela, em algum momento, e eu posso perceber isso na política, ela traz para algumas pessoas que não compreendem, que não sabem, que não conhecem a luta, elas traz um pensamento assim, um empoderamento. Então, tem uma imagem aí um pouco negativa, que eu, obviamente, não concordo, feminista, que eu sou, assumidamente feminista, e eu penso que é diferente. Então, assim, a gente tem que voltar aí um pouquinho, vou me ater ao Brasil. Então, assim, a mulher votar é muito recente, Mel. É de 3 de novembro de 1930. Histórica, professora, mas pode ter sido 1930, já faz tempo, mas historicamente isso não é muito tempo. Isso é um grãozinho de areia dentro da história. Então, assim, foi só em 1930, após muita luta, não é? E aí eu vou citar um nome aqui para quem quiser depois pesquisar e compreender mais, que é a Deolinda Dalto. Existem várias outras mulheres, mas a Deolinda Dalto, ela estudou na Europa, e aí quando ela volta para o Brasil, ela volta com esse sentimento de revolução, com essa vontade de querer que a mulher vote mesmo. Inclusive nós fomos o primeiro país a liberar que a mulher votasse, que a mulher pudesse ser votada, sendo que, olha que coisa interessante, que dia 3 de novembro de 1930 que se deu a instituição do voto, mas só foi depois, e só em 1934 que realmente a coisa aconteceu. E, inicialmente, só quem podia votar, olha só, era viúva, era mulher solteira que comprovasse renda, e as casadas, elas só podiam votar se tivesse autorização do marido. Parece muito... isso nos choca hoje, a gente pensa, imagina, você casada, só posso votar se o meu marido deixar com autorização escrita, não vale ele falar, tem que ser escrita. Então, imagina que louco a gente chegar com essa informação para uma aluna nossa, para uma menina, uma adolescente, uma jovem, vir com essa informação. Então, assim, foi muito necessária a luta de todas as mulheres lá atrás, eu sei... já estão no céu, mas eu sou muito grata a essa luta e cabe a nós levarmos essa luta adiante. Então, assim, outro dado que eu queria passar também para os alunos é que nós somos 52% do eleitorado. Então, isso é um paradoxo. É quase 53%.
Sim, é 52,0880%, uma coisa assim. Eu fico nos 52. Isso. Então, assim, como que a gente, sendo o maior eleitorado, por que temos tão poucas representantes? Então, a gente, como mulher, não conseguimos enxergar na outra uma capacidade, um potencial de nos representar. Então, a gente ainda está passando por esse processo. Ele está ainda muito devagarzinho, mas ele tem que acontecer. Ele tem que acontecer. Então, eu queria trazer. Ai, eu vou fechar nessa fala aqui, tá, Mel? Vou só. A gente acaba acompanhando algumas campanhas, e eu vi uma recente de um candidato, homem, e ele dizia que era para votar nele, a pauta dele era a mulher, e ele queria que as mulheres votassem nele para que ele pudesse lutar pelas mulheres. Amado! Então, acho que já foi, né? Então, assim, é isso, a gente precisa da identificação, né? E eu até fiz algo parecido muito com isso, e eu gostei muito da receptividade das mulheres, eu vi que elas se identificaram muito. E aí a luta é grande e ela continua. Continua, Mel. Gente, tô adorando a participação de vocês aqui na nossa live. Gente, olha só. Essa perspectiva que nós temos dos indicadores sociais é muito importante. Como a Bali mesmo falou aqui, reforçou sobre o eleitorado feminino ser maioria, e a gente é maioria e está sendo mandado, está sendo regulamentado, né, por homens. Nós temos homens julgando políticas públicas para mulheres, nós temos homens estabelecendo políticas públicas para mulheres, segundo a visão de homens. Então, dentro dessa perspectiva, alguns indicadores para vocês dessas temáticas de saúde, de educação. Então, aqui na temática de saúde, por exemplo, nós temos aí consulta pré-natal, olha só, nós temos os atendimentos para mulheres. Dentro da estrutura econômica do mercado de trabalho, nós temos desigualdade de gênero muito grande também. Nós temos uma disparidade aí nos salários. Principalmente, deixa eu só aumentar aqui a tela para vocês. Cadê minha tela? Tá aqui agora. Então, aqui eu vou deixar esse slide disponível para quem quiser. E aí, nós temos, além desses indicadores de educação, olha só, de desigualdade na educação, desigualdade de gênero na saúde, na economia, principalmente aí nos salários e tudo mais. E aí, isso que a Bali reforçou aqui para gente, sobre essa questão da vida pública, né? Tomadas de decisões e tudo mais. É tão sério isso, cara, da gente... A gente tem um eleitorado feminino e que tudo, absolutamente tudo, é definido por homens, a partir do ponto de vista de homens. É essa a importância que eu sempre reforço para os meus alunos, eu reforço em todo lugar que eu vou, que a gente tem que eleger mulheres. E aí eu entro também na de criticar as minhas amigas que são feministas nesse momento, que é do seguinte: é muito fácil a gente ser feminista na internet, é muito fácil a gente ser feminista no nosso discurso. Mas a gente precisa ser feminista no nosso voto, a gente precisa ser feminista na sala de aula, a gente precisa ser feminista no trabalho, nas nossas ações principalmente. É muito fácil a gente falar de feminismo na internet. Na internet todo mundo fala o que quer. Aí chega na hora do voto, a gente diz assim, não vou votar nela não, porque ela é muito fraca, porque ela não é competente, porque eu não tô botando fé nela, porque ela fala baixo demais.
Nós tivemos aí, dentro das eleições para presidente, nós tivemos aí candidatas mulheres que sequer foram cogitadas, que foram durante toda a campanha eleitoral. Mel, o som sumiu aqui para mim. Diga. O som sumiu. Oi? O áudio sumiu? Não. Tudo certo? Estão me ouvindo? Sumiu completamente. Estão me ouvindo? Oi. Oi, oi, oi. Me faz um favor. Vai ali no meu notebook e responde para o Evanilson que eu estou em live. Ok? Pro Evanilson, ele tá mandando um oi para mim, por favor. Já? Tá me ouvindo? Tu tá me ouvindo? Tu tá me ouvindo? Tá? Tô te ouvindo. Tá todo mundo me ouvindo, gente? Eu não tô te ouvindo. Ai, Senhor. O que eu faço? Sumiu. Eu tô te ouvindo bem. Sabe, ao longe. Ao longe. Me ouvindo? E aí? Ao longe ainda. Gente, vocês estão me ouvindo? Tudo já estão me ouvindo? Caramba. Já? Quem estiver ouvindo aí, manda uma mensagem. Agora eu não tô ouvindo nada. Agora piorou. Querem que eu saia e eu volto? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Comenta aí se vocês estão me ouvindo. Bali, Querem que eu saia e eu volte, Mel? Queres que eu saia e volte? Ou quebra? Não, eu acho que dá para você entrar e sair. Vamos lá, deixa eu ver. Todo mundo escutando aí? Bali, tenta desligar seu microfone e voltar. Tipo, desligar o áudio e voltar. Oi, oi, oi. Tudo certo aí, né? Pronto, vamos ver se a Bali consegue voltar. Quanto isso, gente, deixa eu falar para vocês sobre essa disparidade que nós temos. Daqui a pouquinho a Bali volta com a gente. Voltei. O que ele disse? Voltou, tá me ouvindo? Ele sabe que eu tô. Já, agora eu tô. Ai, graças a Deus. Então, gente, essa disparidade que nós temos, principalmente na política, a gente precisa entender o seguinte. Estou passando aqui os slides e tal, vai ficar tudo disponível para vocês, não se preocupem com isso. O que eu quero que vocês anotem é, primeiro, a importância de uma mulher se sentir empoderada para votar em outra mulher. Isso daí é crucial. Se você é bem resolvida como mulher, você vota em outra mulher porque você conhece seu papel social. Isso daí é ponto. Tá? Nem vou discutir isso com vocês. É muito fácil. Durante as eleições, nós tivemos aí exemplos de mulheres candidatas à presidência que foram rechaçadas simplesmente por serem mulheres. Ah, porque não dá para ser presidente, só dá para ser vice. Mulher geralmente recebe essa imagem de que ou entra para ser vice, porque ela não pode ser líder, ou ela entra para ser cota laranja, para cumprir a cota do partido. Então, o que nós Inclusive, essa era uma fala que eu usava muito no começo, ali
nas primeiras, eu diria que eu usei mais ali na candidatura de deputada federal, eu usava mesmo que eu vim era para brigar, eu vim era para lutar, porque eu precisava rebater isso. Cabia a mim esse papel de rebater que eu não era laranja, que eu não era só uma cota, entendeu? Porque isso é muito verdade, isso é muito verdadeiro. Só para você ter uma ideia, eu, além de candidata, eu também sou secretária estadual do meu partido, das mulheres, né? Sou secretária estadual de mulheres do meu partido. Então, assim, e ao vir para essa função, obviamente, fui conhecer outras coisas mais técnicas, e aí eu entendi que quando uma mulher, se sai uma candidatura feminina, 3 candidaturas masculinas saem. Então, assim, só para vocês entenderem o quanto é necessário, porque existe uma lei hoje em dia que regulamentou, né, a questão das mulheres, que é a questão dos 30%, né, então não sai, se não houver mulher, a cota não for atendida, não saia dos homens. Então, por isso que surgiu aí, ficou muito fortemente, foi muito fortemente marcado a questão das candidaturas laranja. E eu, como representante de um setor que é tão importante, né, de uma secretaria que é tão importante, que é de mulheres, a gente não pode permitir que uma coisa dessa aconteça. Gente, dentro dessa temática, inclusive tem uma fala da Marina Silva que, assim, eu gosto muito. Eu sou muito também suspeita para falar da Marina Silva, que eu gosto muito dela. Mas a Marina Silva, ela fala o seguinte: eu passei uma campanha inteira falando que sou capaz, provando que estou apta, provando que posso, provando que sei, provando que sou inteligente, provando que, sabe, o tempo todo provando, 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 provando. As pessoas olhavam para Marina Silva na campanha para presidente para fazer piada. Tudo que acontecia de errado, por exemplo, durante o governo da presidenta Dilma, tomava proporções enormes e vexatórias, como adesivos inclusive agredindo a sexualidade da própria presidenta. Isso que eu ia falar. A maioria das agressões em relação, e não só a ela, mas as mulheres candidatas de forma geral, vem sempre com esse eixo, atacando a questão da sexualidade, o que é muito triste. Comigo não é muito diferente, já não foi diferente, não só comigo, mas com outras. Eu já vivenciei, já vi isso várias vezes. Isso é a realidade, entendeu? Na política, no trabalho, sempre que se perde um argumento para uma mulher, lhe é atacada a sexualidade, a moral, sempre. E como eu sempre falo para vocês em sala de aula, quando o advogado ele perde o argumento, quando a Constituição Federal não é suficiente para sustentar a sua defesa, ele tem que apelar para os costumes e para a moral, que quase sempre dá certo. Foi o que a gente viu no caso lá da Mariana Ferrer, que a gente vai ver mais para frente. Mas deixa eu acelerar esse nosso slide, só para vocês terem uma noção do que eu separei aqui para vocês. A carta de Pero Vaz Caminha. Vamos falar um pouquinho da cultura do estupro, porque olha só, a gente já falou de representatividade feminina que a gente precisa ter na política para que os nossos direitos sejam preservados, para a gente ter a manutenção dos nossos direitos, garantir novos direitos e equidade salarial, né? Equidade, né? Que é bem diferente aí de igualdade. A gente sempre fala sobre essa questão de igualdade, mas a gente tem que entender que dentro da Constituição Federal, e eu gosto muito de trabalhar a teoria jurídica na sala de aula com os meninos por causa disso. Na Constituição Federal, nós temos um termo que ele fala o seguinte, que nós temos que dar justiça e igualdade à medida ali, né, das suas diferenças. Então, assim, não é igualdade para todo mundo em qualquer circunstância, não. Porque seria o mesmo que dizer para um cadeirante subir a escada comigo. Isso daí seria igualdade. Então, dentro do direito, nós trabalhamos com a justiça à medida das suas diferenças, das suas desigualdades.
Então, quando a gente fala aqui de desigualdade de gênero e tal, a gente está falando principalmente, gente, de uma cultura que vem desde lá da colonização. E aí eu quero que você lá na sua redação, seja na banca da VUNESP, seja no Enem, quando você for abordar sobre essa disparidade de gênero, essa desigualdade de gênero que nós temos no Brasil, eu preciso que você lembre que lá na carta de Pero Vaz Caminha, a primeira coisa que ele fala é sobre as índias nuas. Ele vai falar sobre as índias que estão nuas, e aí a gente está falando de 1500, onde a mulher era só mesmo para reproduzir ali, para manutenção de espécie. Ela não fazia nada da vida. Essa mulher andava coberta da cabeça aos pés. Então, em 1500, você encontrar como explorador, né? Olha só, o próprio nome já vai dizer, inclusive, isso. Como um explorador, encontrar um lugar onde as pessoas estão nuas, onde as mulheres estão nuas e confortáveis com a sua nudez, traz para eles uma ideia de que elas estavam querendo se relacionar com eles, porque estavam nuas, porque não tinham vergonha e tal. E aí, a partir desse olhar do colonizador, nós temos aí uma total falta de alteridade, que a gente trabalha muito isso em sala de aula também, a questão da alteridade. E aí, quando falta alteridade, a gente desconhece o mundo do outro. E a gente desconhece e quer trazer este mundo para nosso ponto de vista. E aí, quando eles viram as índias dessa forma, começou ali a cultura do estupro. Então, quando vier um tema sobre essa desigualdade de gênero e principalmente sobre as diversas humilhações que a mulher sofre na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, onde é muito forte, e aí a gente relembra o caso da Mariana Ferrer, que, né, nacionalmente aí tomou proporções surpreendentes. Nós temos aí a cultura do estupro, você vai utilizar esse repertório, você vai utilizar a carta de Pero Vaz Caminha. Seu corretor ele vai ficar um pouco chocado, porque ele vai dizer assim, caramba, nunca tinha pensado nisso. Mas é verdade. Inclusive, uma historiadora muito famosa, que é a Lilian, que é essa senhora da foto, inclusive tem um livro dela aqui, que eu uso bastante com vocês, que é esse aqui. Tão blogueira é ela que ela não sabe nem apresentar o livro. Então, a Lilian, ela tem alguns livros, ela é uma historiadora muito famosa, e ela, inclusive, escreveu um artigo sobre isso, que você pode utilizar como repertório sociocultural lá na sua redação. Toda a redação nota 1000 vai utilizar um repertório diversificado, um repertório contendo autores, contendo livros. Quando eu falo de literatura para vocês, não é para utilizar somente a literatura, né, ali do romantismo, do parnasianismo e tal. Não, você pode utilizar o livro, por exemplo, da Lilian, que é um livro de história, né, história do Brasil. E aí ela fala sobre o termo cultura do estupro, que é aparecido pela primeira vez, né, lá em 1970. E aqui ela vai falar sobre essas disparidades, né? E ela vai dizer aqui uma coisa que eu gosto muito, que ela diz assim, olha, eu vou ler para vocês. A luta por direitos civis deu legitimidade a bandeiras políticas que garantiram a diferença social, sem que fossem perdidos os valores da igualdade. Seria fácil, pois condenar a sociedade patriarcal e o sistema escravocrata. E assim encaixaram, viveram felizes para sempre. No entanto, mais do que apenas condenar o passado, é importante atribuir ao presente o que é da nossa inteira responsabilidade. Então, é muito fácil a gente ficar criticando o patriarcado. Ah, vamos lá quebrar o patriarcado, destruir o patriarcado, eu sou feminista mesmo, e botar um monte de hashtag. Vocês sabem que eu pego muito no pé de vocês com isso. A gente quer ação, a gente não quer discurso. E aí, quando a gente tem... O que ela está falando aqui, na verdade, é o seguinte, é muito fácil você criticar o patriarcado, você criticar o sistema e tal. E quando você tem a oportunidade de votar,
você deixa de votar em uma mulher porque você acha que ela não é capaz. Então, a gente tem que colocar na nossa mão nossas responsabilidades, assumir nossa responsabilidade como mulher de fazer a diferença. E aqui, eu preciso trabalhar com vocês isso. Vocês estão gostando aí do repertório? Vão avisando, vão comentando, chama todo mundo. E, Mel, eu queria fazer uma observação, rapidinho. Mel, você arrebenta. Agora eu estou entendendo seus alunos, viu? Sua salinha. Por que ela é tão bombástica? Deixa eu sugerir algumas leituras para os seus alunos. Me permita. É que você tem um arcabouço aí enorme de conhecimento, isso é maravilhoso. E aí eu vou tentando aqui te acompanhar. Eu vi que lá no slide anterior, eu nem imaginava que você ia comentar sobre as ondas, tem ali nos slides. E assim, a gente está aqui numa live que tem que ser tudo muito rápido, mas assim, eu queria realmente te parabenizar pelos slides. Eu vi ali muito rico, é um slide muito rico, depois eu com calma. Eu agora não vou conseguir, claro, mas ali depois do dia 15, eu quero pegar esses slides e ler, eu também quero aprender alguma coisa que com certeza eu vou aprender aqui nos seus slides, mas eu vi que você já comentou aqui no teu slide, você trouxe a questão da primeira, da segunda onda, acho que foi no slide anterior, na imagem anterior, e aí eu quero sugerir, eu não vou ficar aqui explicando para o aluno o que é a primeira onda, a segunda, a terceira, fala-se que hoje a gente vive a quarta onda. Tem alguns livros que falam sobre isso, esse livro aqui ele é muito interessante, não são leituras chatas, tá? Queridos, não são leituras chatas, são leituras interessantíssimas, Lute como uma Garota, aqui fala sobre 60 mulheres, né, que vão aí para essa luta mesmo, para a linha de frente, tá? E são mulheres do mundo inteiro e também tem do Brasil, assim, o livro traz mulheres em todos os cenários, Europa e etc., e também traz do Brasil, isso que eu acho, assim, muito legal. Então, a gente consegue ter uma noção da luta que essas mulheres travaram lá, e aqui também, como isso respingou aqui no Brasil, que é exatamente a tua aula aí, que eu estou tendo o prazer de participar. Meu Deus, isso aqui é uma aula para mim também, eu quero dizer, tá? Tem um outro livro que espero que não se incomode, porque, como eu falo, às vezes a palavra feminismo, ela incomoda. O nome é Livro do Feminismo, e aqui ele trata da questão histórica. Então, assim, para os alunos que querem aprofundar, conhecer estatística, dados, questão histórica, sensacional, tá? Aqui ele fala sobre a primeira, segunda, terceira onda, tá bom? Muito importante. Hoje a gente fala, eu queria acrescentar, para que esses meninos hoje saíssem daqui, assim, numa ebulição de informações. Mesmo indicações, amei. Então, todo mundo tá gostando. Eu também já anotei a minha aqui, eu já anotei Clara dos Anjos para depois do dia 15, tá? Se Deus quiser, lendo e comemorando a vitória. Você vai ficar chocada. Não, eu sempre soube que, claro, eu fui professora de literatura há muito tempo, né? Então, eu sabia que o Lima Barreto tinha Clara dos Anjos, mas, assim, eu nunca li Clara dos Anjos, eu sempre fiquei mais no memória. Eu não sei por que eu quero falar de Memórias Póstumas, é triste o fim de Policarpo. A ideia. Sim, a gente sabe que eles têm linhas muito parecidas, né? A gente sabe disso. Então, assim, eu queria trazer um dado importante para esses alunos, é que a última conferência mundial sobre a mulher, eu vou repetir, a última conferência mundial sobre a mulher foi em Pequim, em 1995. Depois disso, não teve mais. Por quê? Entendeu? Então, assim, precisa continuar. Fala-se hoje que a gente vive a quarta onda, e a gente precisa compreender mais o que foi a primeira, o que foi a segunda, e o que a terceira, e o que é a quarta. Então, esses livros que eu indiquei aqui é muito bom, são técnicos, mas
é bem enriquecedor e não é a leitura chata, não, tá bom? Porque eu também não gosto de ler nada muito chato. A gente gosta bastante dessas leituras técnicas aqui na salinha. Ai, que legal! Aqui a gente trabalha bastante com literatura. Então, assim, tem diversos livros aqui, principalmente tem um em especial. Deixa eu pegar aqui, eu separei vários livros, porque aqui é uma loucura disso. E aí, tem esse aqui do... Tá distorcida o negócio aqui da Qual é o imagem. nome? Tá distorcida, mas é o do Roberto da Mata, O que faz do Brasil, Brasil. E aí ele vai falar sobre o que é ser brasileiro, jeitinho brasileiro e tudo mais. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele, mas deixa eu avançar nesse slide, que a gente vai falar do seguinte. O que é ser mulher no Brasil? E aí a gente tem aqui, ó, o esforço de glorificação, né, dos valores sociais, ele é fruto de condições históricas e um desejo de desenvolver a autonomia e a unidade quando o Brasil deixou de ser colônia. Então aqui nós temos, dentro dessa projeção, né, de glorificação dos valores nacionais e tal, nós tivemos aí como papel importante da literatura o de criar essa identidade, esse imaginário. E aí o perfil da mulher no romantismo brasileiro, né, ele traçou aí uma identidade feminina que ficou no imaginário até hoje. E aí José de Alencar, por exemplo, que foi ali... Verdade, a gente paga por ele. Deixa eu acrescentar. Nós, mulheres, pagamos até hoje esse perfil criado, idealizado do romantismo. Ele está nas novelas, ele está na gente, ele está no modo de sentar, ele está no modo de vestir, e até hoje a gente está brigando com este modelo. Eu quero dizer aqui que eu também brigo com este modelo do romantismo. Um ponto principal aqui dentro dessa temática, que vai ser a tua argumentação, menino, presta atenção aqui. A tua argumentação aqui vai ser o seguinte: que esse imaginário, essa identidade feminina, ela foi criada, primeiro que ela é reflexo lá dos nossos colonizadores, lembra lá da carta de Pero Vaz Caminha? Segundo, que essa identidade ela foi encomendada. Para essa identidade acontecer no Brasil, ela foi encomendada, e quem criou aí a nossa identidade nacional foi José de Alencar, lá no romantismo. E aí ele vai tentar traçar e construir essa identidade nacional, só que ele começa, eu vou aqui passar meu slide para vocês, ele começa trazendo essa identidade a partir da mulher. Então perceba o seguinte, que até isso, até a identidade nacional, ela perpassa por uma mulher. E aí ele vem falar da Iracema, e aí ele traz essa ideia da virgem, dos lábios de mel, aquela coisa toda. E aí a gente traça um imaginário do que é virgem, do que é mulher, qual é o nosso imaginário sobre mulher, o que é ser mulher brasileira. E aí nós temos dentro da literatura também essa ideia, eu vou avançar aqui com vocês, que a nossa live já está ficando enorme. Sempre assim, a gente sempre passa do horário, tanto nas aulas quanto nas lives, porque é muita coisa para falar, gente. Eu acho fantástico os teus alunos estarem acompanhando. Nossa, eu estou maravilhada com isso. Gente, se vocês tiverem também sugestões, vão colocando aí, que vai aparecer tudo de vocês aqui. Então, aqui nós temos, olha só, vamos organizar esse raciocínio todo para sua redação ficar bagunçada. A gente tem lá o reflexo, né, desse imaginário que começou lá pelo colonizador, quando ele olhou assim, Diazinha tá nua, ela não tá com vergonha, se ela não tá com vergonha, por que eu vou ter? E aí vem Oswald de Andrade com o texto dele, Meninas da Garé, ou Gares, enfim. E aí ele traz esse texto meio que hostilizando o texto lá do Pero Vaz de Caminha. Porque ele fala o seguinte, olha só a crítica que ele vai fazer. Ele vai trazer a ideia de que o Pero Vaz de Caminha, ele vai trazer uma ideia de que o Pero Vaz de Caminha via as índias como potenciais prostitutas.
E é assim que a gente acha. É assim que a sociedade, quando vê uma mulher com uma roupa curta, com um biquíni, porque o biquíni não é apropriado, é muito pequeno. Ele tem esse imaginário de potencial prostituta. E olha só como Oswald de Andrade, e prestem atenção no seguinte, até agora a gente está falando de intérpretes brasileiros masculinos. Mesmo eles criticando ali os precursores e tal, como foi o caso do Oswald de Andrade, a gente só tem a visão masculina sobre a gente. E sobre as críticas em prol da mulher. Inclusive, o Lima Barreto, ele escreveu um conto, gente. Ele escreveu um conto sobre a violência contra a mulher. Lima Barreto é meu crush demais. E aí... Percebi. Nós temos Oswald de Andrade falando e hostilizando a carta de Pero Vaz Caminha, quando ele fala sobre as índias, sobre elas estarem nuas, e aí você vai organizar, olha só como fica bem parecidinho, que a nossa intertextualidade ficou igualzinha. Nós temos aí a cultura do estupro iniciando lá em Pero Vaz Caminha, na carta, lá na colonização, nos exploradores e tudo mais. Depois a gente tem esse imaginário do feminino criado a partir do romantismo, lá com José de Alencar e todos os outros autores que vão trazer esse imaginário da mulher, e que ficou engendrado até os dias atuais, né? Essa imagem, esse imaginário da mulher. E aí nós temos o que mais aqui? Olha lá. Meu Deus do céu. Temos estatísticas muito ruins, mas a gente precisa falar sobre elas, né? Como é ser mulher no Brasil, né? É ter medo, basicamente. 85% das brasileiras têm medo de sofrer violência sexual, segundo a pesquisa Percepção da População Brasileira sobre Violência Sexual. Nós temos aí relatório da Anistia Internacional, violência, inclusive tem um dado bem recente aí depois desse caso da Mariana Ferrer, que fala o seguinte, que mulheres alcoolizadas aumentam em 3,6% a chance de ser estuprada. Então, olha só como as estatísticas elas são absurdas. Fala, Mari. Não, é que você estava fazendo aí o link com a questão da literatura, e aí eu queria te trazer um dado do Prêmio Nobel de Literatura, dos 113 prêmios, só 14 foram para mulheres, tá bom? Então, por aí a gente já vai imaginando, porque você estava mencionando a questão da literatura e a mulher, né? Então, eu acredito que isso é uma das consequências, né? Fica explícito. 113 prêmios de Nobel de Literatura, somente 14 foram para mulheres. Então, assim, só para a gente acrescentar aí. Esse ponto que a Bali está falando, gente, preciso dizer uma coisa para vocês, importante. A invisibilidade da mulher. E aí, eu tenho um slide aqui na frente para contar para vocês sobre isso. Qual vai ser a expressão adequada que você vai usar na sua redação? Expressão sociológica, que é o que a gente gosta. Não é expressão criada e tirada das vozes da sua cabeça. Então, nós vamos falar sobre qual que é o nome que é dado a isso. Por que as mulheres elas tiveram esse apagamento na história, principalmente na literatura? Por que a gente tem tanto autor masculino aí no romantismo, no parnasianismo, e as mulheres, as autoras, desapareceram? Então, perceba que a gente tem exatamente esse apagamento das mulheres ao longo da história, seja como autoras, ou seja como personagem social mesmo, seu papel social apagado. E a gente vai entender o que acontece aqui. Bom, construção da cidadania moderna. Olha só, já começamos aqui com um livro técnico para vocês. Façam a leitura desse livro. Deixa eu abrir aqui, aumentar um pouquinho. Façam a leitura desse livro, Dilema da Cidadania. Inclusive, são duas autoras maravilhosas. E aí você precisa entender que essa categoria de cidadão, ela é muito recente para a mulher. Como a Bali mesmo enfatizou lá no começo da nossa live. E é importante que vocês entendam que essa leitura, ela vai levar a tua redação para outro patamar.
a nossa estrutura que a gente aplica lá na salinha, ela vai estabilizar teu 9.800 mais? Vai, mas a gente não quer o 800 mais, a gente está afim do 1.000. A gente está muito afim de trazer o 1.000 esse ano para o Amazonas. Então, eu preciso que você se concentre na nossa literatura, nos nossos livros, nas nossas leituras técnicas, para levar a tua redação para outro patamar. A gente não quer decoreba da internet, onde vocês ficam pegando aí citação aleatória, que não tem nada a ver, que ninguém conhece, fica pegando... Trazer coisas, trazer e usando... realmente a questão técnica, né, Mel? Mel, só complementando, eu vou tentando aí acompanhar teu ritmo. Eu não lembro o nome agora, me fugiu completamente, mas a primeira prefeita eleita, ela não deixaram ela assumir, tá bom? Só para avisar aí para os meninos para contribuir. Ela lutou teve toda a revolução para fazer o voto, para ser votada, e a primeira mulher que se elegeu como prefeito, não lembro, eu só lembro que ela era uma professora, tá? Isso ficou, mas eu não consigo lembrar o nome dela agora, mas não deixaram ela assumir. Fizeram um monte de revolução lá, brigaram e não deixaram ela assumir. Depois, uma das primeiras deputadas federais a serem eleitas também, ela até assumiu, mas depois tiraram ela também, tá bom? Gente, olha só, de onde que vem essa ideia também, né? Nós tivemos aí a revolução, né? Teoria da evolução, também que vai corroborar, gente, para esse imaginário de que a mulher é muito fraca, de que a mulher não pode participar da política e tal. E isso daqui você vai utilizar onde? Se o tema da redação for sobre o papel da mulher na contemporaneidade, você vai começar contextualizando com isso daqui, sobre teoria da evolução, tá? Teoria da evolução das espécies. É assim que você vai começar contextualizando sua redação para você arrebentar. A gente trabalha aqui com isso. Não vem com o negócio de citação decorada da internet, que vocês sabem que eu tenho um ranço disso. E aí, a gente vai trabalhar com algumas coisas sobre essa invisibilidade histórica para a gente entender um pouquinho também. Nossa live está ficando enorme já, Bali. Mas olha só, cheguei no termo que eu queria. Vamos lá. Privilégio epistêmico e epistemicídio. Meu Deus do céu, Mel, do que você está falando em nome de Jesus? Olha só, privilégio epistêmico e epistemicídio, vamos lá. Tivemos aí a Declaração dos Direitos dos Homens, e aí, numa época em que as mulheres estavam sendo inseridas nas fábricas, e aí elas começaram a perceber, opa, peraí, que direitos dos homens, o quê? Eu também tô aqui. E aí começou aquele movimento, né? Começou aquele movimento. Nós temos uma importante personagem nesse momento, que eu trouxe aqui para vocês, que é a Olimpe, que eu não sei qual é o nome dela não, meu povo. Titia é Capial. Aí a gente fica aí a cargo de vocês. Olimpe Degoges, não sei. Enfim, que foi responsável aí por mais uma das mais importantes, né, reações à Declaração de 1789, que era a tal da Declaração lá dos Homens. E aí ela veio instituir, basicamente, com o seu trabalho, com toda a sua perspectiva, e fica aqui uma dica de leitura para vocês, esse livro dela. Ela veio instituir os direitos das mulheres e das cidadãs. Então, quando ela fez isso, resultou em muita mudança, gente, na sociedade. Só que ela foi decapitada. Percebam o seguinte: a mulher, quando ela é protagonista da sua história, quase sempre ela tem um fim trágico, já perceberam? Isso vai acontecer ao longo da história, a gente vai ver outros casos aqui de que não gostei dessa conversa, não. A gente tem não gostei dessa conversa, não, Mel. Essa temática, você vai ver por quê, Bali, olha só. É assustador, mas é verdade. Sim, não, tranquilo, eu tô brincando, eu sei. Só pra gente... Olha só. A Bali falou lá no comecinho da nossa live sobre os direitos femininos e o direito ao voto.
E aí vocês vão lembrar também que a Bali recentemente postou lá no Instagram dela sobre o Dia da Mulher, né? O Dia Internacional da Mulher. E aí nós temos um fim muito trágico, né, para criação e instituição, né, na verdade, desse dia em especial. Ele veio a partir dessa perspectiva, o movimento de mulheres. E aí, olha só, essa nova experiência chamou a atenção das mulheres, né, para a desigualdade, as discriminações. As mulheres, nesse momento, elas estavam nas fábricas, gente. E aí, o que acontece? Mesmo com toda essa movimentação dos direitos das mulheres e tal, elas não tinham as mesmas condições de trabalho, não recebiam a mesma coisa. Sabe por quê? Porque naquela época tinha uma lei que dizia que a mulher não podia receber mais, porque o provedor tinha que ser o homem. E aí ela não poderia receber mais. E aí, 129 tecelãs, 129 mulheres trabalhadoras foram protestar no dia 8 de março de 1857. Sabe o que aconteceu? Elas foram queimadas. Elas tiveram a fábrica incendiada, elas foram queimadas, e graças a esse acontecimento trágico, nós temos instituído o Dia Internacional da Mulher. E não é coincidência, gente, olha só como é triste o protagonismo da mulher, não só na história, na sociedade. Uma mulher só vai ser protagonista, só vai aparecer na TV, se ela for hipersexualizada ou se ela tiver um fim trágico nas mãos do marido, por exemplo. Aí ela vai aparecer no jornal. Quando ela está tentando se defender, ela ganha diversos adjetivos de mal amada, de dura, de uma pessoa inflexível no trabalho. E aí, todas as vezes em que a mulher é protagonista de sua história e ela alcança os direitos para outras mulheres, quase sempre nós temos um fim trágico. E por causa disso, eu vou até completar aqui para vocês o raciocínio do nosso slide anterior. Vou voltar aqui para vocês, que é o seguinte: a invisibilidade da mulher. Perceberam que nos nossos slides, lá no início, intérpretes do Brasil. Professora? Vale, peraí, deixa eu terminar isso aqui, senão eu vou me perder aqui, porque aqui é muita informação. Tá. Esse daqui, ó, privilégio epistêmico e epistemicídio. Nós temos Djamila Ribeiro, Sueli Carneiro, são duas autoras aí maravilhosas que vão abordar esses dois conceitos de privilégio epistêmico e epistemicídio. Privilégio epistêmico, para você utilizar lá na sua redação, o termo técnico, né? Nós temos o privilégio epistêmico, basicamente, como o privilégio de quem vai ser a narrativa, quem é que vai contar essa história. E ao longo da nossa história, nós tivemos muitos homens contando histórias de mulheres. Nós tivemos muitos homens criando o imaginário de mulheres enquanto mulheres eram mortas, enquanto mulheres eram apagadas da história. Esse é o privilégio epistêmico. No caso do negro, nós tivemos aí, usando o próprio José de Alencar, que é meu conterrâneo cearense, o José de Alencar, que excluiu da sua obra os negros. Ele simplesmente apagou. Então, eu preciso que vocês entendam que o privilégio epistêmico é isso, é quem é que está contando essa história. Quem é que está falando pela gente lá no Congresso? É homem ou é mulher? E o epistemicídio é o silenciamento. Vamos traduzir o epistemicídio, que é um termo muito técnico, vamos traduzir para o que a gente conhece hoje como mimimi? Isso é o tal do mimimi. É quando a gente silencia as vozes, é quando a gente acha que a luta do negro ela não vale de nada, que é só mimimi. Quando a gente fala que uma mulher, quando vai protestar contra a violência, contra o feminicídio, é mimimi. O nome disso é epistemicídio. Então, eu preciso que vocês usem esses dois termos que são técnicos e que nós temos aí de Djamila Ribeiro, Sueli Carneiro. Nós temos também o Roberto da Mata, que é sociólogo, falando sobre esse tema. Tá? Grava isso, anota no teu material, privilégio epistêmico, epistemicídio, para você falar
para você traduzir essa ideia de mimimi. E o protagonismo feminino, ele vai aparecer sempre nessa situação. Vai aparecer sempre em situações trágicas para mulheres. Fala, Bali. Não vou te atrapalhar. Olha, não. Podia perder meu raciocínio. Eu tô... Não, eu entendi, perfeito. Fique tranquila, professora. Fique tranquila. Olha só, é só para... Ali dentro da questão do Dia Internacional da Mulher, embora tenha sido fortemente marcado esse evento que você falou, ele tem um outro também que não é muito falado, né? Que foi um que aconteceu em Paris. Estavam tendo uma festa, eram mulheres da alta sociedade, né? E aí aconteceu um incêndio. Não é esse que você citou, só para os meninos ficarem cientes. Esse aí foi o que pontuou o Dia Internacional da Mulher. Mas antes desse em Paris, estava tendo uma festa, acho que alguma coisa beneficente, e aí houve um incêndio e muitas mulheres morreram. E aí depois se descobriu por que muitas mulheres morreram. A saída era muito pequenininha e os homens, que eram mais fortes que as mulheres, pisaram mesmo. Eles pisaram nas mulheres. Eles, para sair ali, tentando sobreviver, com medo do incêndio. E então, assim, tem uma série que fala sobre isso. A temática é muito pesada, é claro, né? Mas aí fica aí para conhecimento. A série é bem legal, ela mostra de maneira bem, bem bacana. Chamas pela Vida. E só tem um. Eu estou esperando sair o segundo. Como é que é o nome? Primeira, só tem uma temporada. Eu tô até hoje esperando sair a segunda. Chamas pela Vida. Eu sofri Oi? por temporadas. Gente, esse livro é do Roberto da Mata. Era esse que eu tava tentando mostrar para vocês, ó. Cadê? Só que o aplicativo tá botando uma imagenzinha de muro, sei lá do que é, em cima. Mas, enfim, é essa imagem aqui, nós temos ele aqui, a gente trabalha muito com ele na salinha, que ele vai abordar essa questão da cidadania, vai abordar também qual que é o jeitinho brasileiro, como é o ser brasileiro, né, na verdade. Ele vai trazer essa ideia. Tem um outro livro dele aqui também, A Casa e a Rua, que eu tenho ele, não estou encontrando, tá por aqui. Mas o antropólogo, ele vai trazer esse desvio de espécie, o João Ninguém. O que é isso? Ele vai falar do seguinte, nesse livro em específico, do Roberto da Mata, eu espero, meninos, que vocês estejam anotando esses repertórios. Eu vou enviar o slide para vocês depois, é só me enviar o e-mail no direct que eu envio para vocês os slides. Mas eu acho importante que vocês tenham noção do seguinte, de utilizar esses repertórios não como decoreba, tá? Pesquisa, procura, alguns me pedem o PDF que eu envio do livro, mas eu preciso que vocês entendam o quão importante é você utilizar um repertório como esse, um argumento de autoridade de um antropólogo. Todas as redações nota 1000, 70% das redações nota 1000 traziam uma literatura que não era literária, por exemplo. Trazia um livro de sociologia, de filosofia, enfim. E aí ele vai trazer essa espécie, aqui nesse livro, A Casa e a Rua, ele vai trazer essa ideia de que o brasileiro é o João Ninguém. É aquele cara que a lei está muito distante da prática. E é justamente o que acontece nos direitos das mulheres. A lei está muito distante da prática. Na prática, a gente continua morrendo. Na prática, a gente ainda tem um judiciário extremamente misógino, que humilha e coloca a vítima de estupro no lugar de culpada. Então, ele vai trazer esse distanciamento das políticas para o que de fato acontece na sociedade, né? Para os nossos agentes sociais. E aí, se vocês tiverem mais repertórios para acrescentar, fiquem à vontade aí. Quem tiver dúvida, quem tiver qualquer tipo de colaboração aí para colocar no nosso chat, por favor.
Olha, eu trouxe aqui para vocês algumas capas de notícias que são super tristes, mas são recentes. Para a gente entender que toda essa problemática, nossa, todo mundo, se vier direito das mulheres, olha, eu quero que você entenda o seguinte, que essa aula vai fazer você gabaritar a redação. Porque quando vem uma redação sobre direitos das mulheres, papel da mulher na sociedade, vai chover de gente patinando na superfície. Vai chover de gente falando que, nossa, a mulher tem que ser respeitada, papapá, papapó. Não é isso que eu quero de você. Eu quero que você tenha firmeza para argumentar que é intolerável a violência contra a mulher depois de tantas políticas criadas para isso, para combater a violência contra a mulher. Eu quero que você coloque na sua redação não aquilo que é óbvio, que todo mundo sabe que a mulher merece respeito e nananã e aquilo. Eu quero que você traga dentro das literaturas, dentro das nossas leituras técnicas, dentro das nossas notícias, o que de fato está acontecendo. À luz da Constituição Federal, por exemplo, que você traga a sua argumentação firmada nisso. Porque eu não quero que você fique patinando lá e se repetindo. Nossa, porque é importante, porque é importante, porque é importante. Todo mundo sabe disso, mas você faz parte dessa hipocrisia. Do porquê que isso não acontece. Da nossa cultura de estupro. Do quanto de homens tem colocando que é contra estupro e que tem que aumentar a pena para estupro, mas o quanto eles estupram pessoas na mesma condição de Mariana Ferrer e não assumem. E acham que está tudo bem. Então, eu não quero você fazendo uma redação sonsa. Vocês sabem disso, né? Eu falo isso mesmo. Quero menino sonso escrevendo redação, não. Eu quero que vocês entendam isso. E a gente já está finalizando nossa live, graças a Deus, está muito grande. Vozes da literatura. Agora sim, a gente quer voz feminina. Eu quero que vocês entendam, a gente já está finalizando aqui a live, gente, que está muito grande, está muito longa. Vai ficar salva, se Deus quiser, se eu conseguir resolver tudo isso aqui. Queremos vozes femininas, queremos a história contada por personagens femininos, queremos a história contada por nós, agentes sociais femininos, e não contadas a partir da visão masculina. Não queremos políticas públicas feitas por homens para mulheres, segundo os seus pré-requisitos. Nós queremos mais mulheres na política, nós queremos mais representatividade, nós queremos uma literatura de mulheres feita para mulheres. E eu quero que você entenda a partir de agora que a aptidão da mulher não é só falar sobre feminismo. A aptidão da mulher não é só ficar se colocando como vítima de feminicídio. O protagonismo da mulher, ele não tem que aparecer só quando ela é morta pela mão do marido, quando ela é estuprada ou quando ela é hipersexualizada. A aptidão da mulher é falar de política. A aptidão da mulher é falar sobre economia, é falar sobre poesia. E aqui eu trouxe alguns exemplos, algumas literaturas para você adquirir, para você ler, para você ter na sua estante. Nós temos aqui Conceição Evaristo. Como a Bali falou lá também sobre a premiação de literaturas, Conceição Evaristo, que não participa da Academia Brasileira de Letras, porque ela é mulher e negra. E Conceição Evaristo, que vendeu mais livros do que Jorge Amado. Teve mais livros traduzidos do que Jorge Amado, e mesmo assim não foi indicada, não participa hoje da Academia Brasileira de Letras. Então nós temos aqui nossas intérpretes femininas para que você compreenda a importância disso. Nós temos aqui Revolução Laura, que inclusive é o livro da Manuela Dávila, que está saindo também candidata esse ano. Nós temos o livro aqui também da Greta, olha só, o legado. 2020, apesar de ser um ano muito difícil, muito doloroso, cheio de muitas notícias ruins, nós temos um legado bem importante para as próximas gerações. Nós temos meninas como a Greta, como a Malala. É um legado importante para as próximas gerações. Meninas tão jovens e tão conscientes.
Nós temos aqui várias indicações para vocês de leitura. Vamos finalizar aqui. Tem o Clube da Luta. Gente, o Mito da Beleza, por favor, leiam. Utilizem nas suas redações, ele é importantíssimo. Dentro do Mito da Beleza, você pode trazer, junto com esse repertório, a música do Thiago York lá, Desconstrução. Fala, Bali. Oxi, não tô te ouvindo. Desculpa, eu tinha tirado o fone. É só para acrescentar uma coisa. Até esse ano, o crime de estupro prescrevia. Ele não prescreve mais, mas isso só foi a partir desse ano. E isso é muito recente, deve ter uns 3, 4 meses isso aí, viu? Eu não lembro agora exatamente qual foi o mês, mas o crime de estupro, que antes prescrevia, hoje não prescreve mais. E por que eu estou falando isso? Primeiro que você estava falando sobre a questão do estupro, do crime de estupro. A gente viu o caso da Mari aí, e a gente viu a forma como ela foi tratada. Então, assim, a gente tenta ali, bem pouquinho, compreender se a Mari, com toda a visibilidade que ela tem, porque eu já sabia desse caso dela um pouco antes dele, vamos dizer assim, dele ficar nacionalmente conhecido. Então, assim, se a Mari, que é uma menina que é conhecida, que tem voz, que ela pode ser ouvida, se ela foi tratada dessa forma, muitas outras são silenciadas, e isso explica, em parte, por que as mulheres não denunciam a violência. E aí, muitas vezes, essa mulher que sofreu violência, que sofreu estupro, ela denunciava, ela criava força, ela compreendia o que tinha acontecido com ela muito tempo depois. E aí, muito tempo depois, o crime já estava prescrito, esse homem, esse estuprador, ele ficava aí livre da criminalização. Agora, isso não acontece mais. E essa vitória é desse ano, viu, Mel? Show, perfeito. Gente, olha que maravilhosa essa estatística para o nosso trabalho aqui hoje. Eu quero que vocês gabaritem essa temática, lembrando o seguinte, essa temática ela pode ser usada, ela pode vir como tema, mas ela pode vir principalmente como argumentação, como repertório. Então, preciso que você se concentre no seguinte, a aptidão da mulher não é a de vítima. A aptidão da mulher também é falar sobre economia. Nós temos aqui um livro também, né, da Natália Arcuri, mas nós temos também a Nath Finanças, que faz bastante sucesso lá no Twitter, né, dando dicas de finanças e tudo mais, de economia. Ou seja, preciso que você lembre de autoras femininas. Quantas autoras femininas você tem na sua estante? O quão importante é você ter leituras de mulheres para mulheres? O quão importante é você se empoderar para votar em outras mulheres, para eleger representantes femininas, independente de qual partido, de que lado político você tenha, eleja mulheres. Então, preciso que vocês entendam aqui dentro das nossas leituras, tem alguns clássicos, mas também tem algumas coisas aqui para vocês conhecerem. Olha só, alguns clássicos, né? Simone Beauvoir, nós temos aqui Todos os Homens São Mortais, tem da Sueli Carneiro também. Gente, Judith Butler, a Judith Butler, a gente estuda muito ela lá na salinha, então eu preciso que vocês conheçam o trabalho dela também. Sueli Carneiro, que eu falei para vocês, que vai trabalhar essa perspectiva. Nós temos aqui todos os desafios que são enfrentados, né, pelas mulheres. E nós temos principalmente o quanto essas mulheres se destacaram na pandemia dentro da política, olha só. Nós temos alguns dados bem importantes aqui. Lembrando que eu vou disponibilizar esse slide para vocês, mas eu preciso me concentrar aqui na temática final, a gente já está encerrando a nossa live. Como que pode vir esse tema de redação, né? Ele pode vir com uma mulher na sociedade contemporânea, pode vir com uma gravidez na adolescência e os direitos reprodutivos em questão, aí é muito a cara da UEA, né? E da VUNESP. Cultura do estupro e violência sexual de crianças e adolescentes. Sim, o papel da mulher, ele vai reverberar aqui, sabe por quê? Porque a maioria das vítimas de estupro, crianças, são meninas.
Nós temos a legalização do aborto e o aborto paterno em questão no Brasil. É muito fácil a gente ir pelo caminho do pró-vida, mas a gente precisa entender que esse pró-vida ele tem uma raiz, ele tem uma consequência. E aí, dentro dessa possibilidade aí de legalização do aborto e tal, eu preciso que vocês entendam alguns repertórios aqui. Gente, a gente está finalizando essa live com aquilo que vocês mais amam, Reda Flix. Nós temos aqui o papel da mulher negra na sociedade. Ó, Madame C.J. Walker aqui, nossa primeira indicação de minissérie, na verdade, é uma minissérie. Primeira mulher negra a ficar milionária nos Estados Unidos por conta própria. Sim, a história dela, Madame C.J. Walker. Assista. Nós temos aqui Virando a Mesa do Poder. Também é um filme, gente, é um filme documentário, na verdade, sobre as eleições dos Estados Unidos de 2018. Vocês não podem perder, gente. Essa personagem, a principal, ela é a melhor de todas. Vocês precisam seguir ela no Instagram para vocês conhecerem a política dela lá nos Estados Unidos. De verdade. E tem Gilmore Girls também, que é uma série que eu amo, já estou assistindo pela 1000ª vez, que vai falar sobre o papel da mulher na sociedade, como ele realmente é. Quando a gente tem filho, tem um ditado que fala, quem pariu o Mateus que o balance, né? O quanto a mulher fica com todas as responsabilidades, né? E a gente aceita isso de uma forma sem contestar. Nós temos aqui outras indicações de filmes para vocês. Nós temos aqui Cara, Gente Branca, principalmente, que é muito legal, e Elite, que vai falar sobre essa questão da mulher, da saúde da mulher, né? Porque a personagem principal, ela tem HIV. E aí, o que mais que nós temos aqui? Acabamos, graças. Gente, deixa eu voltar aqui. Foi bastante coisa, ufa. Deixa eu voltar aqui para a nossa capa. Bom, pessoal, estamos finalizando nossa live. Tá enorme o vídeo, eu sei, mas é necessário e eu peço que vocês revejam esse vídeo. A live vai ficar disponível por 24 horas e eu peço que vocês revejam esse vídeo, anotem, sabe, todas as informações, as dicas que a Balieiro deu aqui pra gente. Anotem tudo, gente. Não confia nesse HD, não. Anota tudo, tá? Porque a gente vai arrasar no Enem dentro dessa perspectiva. Lembra do seguinte, independente do tema e do assunto da redação do Enem, todos eles perpassam por uma mulher. Todos eles. Quando uma mulher alcança uma posição de poder, todas as outras sobem, toda a sociedade ganha com isso. Quando uma mulher está sendo respeitada na sociedade, todos os outros estão sendo respeitados. Então, é importante que a gente compreenda essa perspectiva da nossa live, que a gente entenda que a aptidão da mulher não é a de vítima, não é a de ser exposta ao bel prazer masculino, e a gente precisa entender que o lugar de mulher também é na política, o lugar de mulher, tentando fugir um pouquinho daquele lance que a gente sempre fala, né? O lugar de mulher onde ela quiser, fica um pouco genérico, mas principalmente na política é o lugar da mulher. E aí, dentro desses agentes, eu vou me despedir de vocês e vou pedir para a Bali falar um pouquinho também da perspectiva da campanha dela, sobre a força da mulher e sobre o que ela prevê aí para a campanha dela e para o nosso resultado aqui no Estado, né? Dentro desse ponto de vista da mulher, como é que está a situação aqui no Estado. Vai, Bali. Bem, primeiro te agradecer por me permitir participar da sua aula. Eu fui aqui aprendendo muito, eu gosto muito de me colocar no papel de aprendiz. Como a gente é professora, a gente sabe que a gente não domina tudo. Eu ainda estou em processo de construção. Eu estou me desconstruindo alguns conceitos do romantismo, por exemplo. Aí, principalmente aquele da segunda geração ali, sofrido, aquela idealização da mulher, do homem perfeito, enfim. Eu ainda já fiz bastante dessa desconstrução. Me descubro todos os dias nessa luta pelo empoderamento.
E eu vi você indicando alguns filmes, eu também queria que você me permitisse indicar um filme para você, não sei se você já assistiu, mas se você não assistiu, me permita a sugestão, ele é maravilhoso, é Suprema, que é a história da primeira mulher que se tornou, que fez parte da Suprema Corte, que seria mais ou menos aqui o nosso STF, seria mais ou menos fazendo uma equiparação aqui. E a história é uma história muito bonita dela, e vale a pena. Eu queria sugerir também aos alunos que lessem e compreendessem um pouquinho da trajetória e do quão importante, do quão marcante foi a Deolinda Dalto. Eu acredito que vai enriquecer muito esses meninos, para que eles possam produzir redações melhores e com mais qualidade, tendo técnica e tudo mais. E eu queria finalizar, na verdade, a minha participação com uma fala da Michelle Bachelet, que ela foi presidente. Ela diz assim, mais ou menos assim, que quando uma mulher entra para a política, muda a vida da mulher. Quando várias mulheres entram para a política, elas mudam a política. E você bateu nessa tecla muitas vezes ao decorrer, eu fiquei aqui fazendo análise do seu discurso, e você bateu nessa tecla muitas vezes, né, de colocar a mulher no poder, e concordo com você, não tenho como não concordar, mas, assim, é preciso que se entenda que quanto mais mulheres estão no poder, mais políticas públicas voltadas para a mulher acontecem. Isso não sou eu que estou dizendo, isto é uma realidade. E aí, queria aproveitar para os teus alunos que estão acompanhando, que me seguissem no Instagram, acompanhassem minhas redes sociais e meu trabalho aí à frente. Eu tenho 3 bandeiras, eu luto por 3 bandeiras, que é a educação, a juventude e a mulher, tá bom? E te agradecer, e eu quero ir para a gente com esse cafezinho aí, que esse café tem que ser umas 2 garrafas para a gente. Obrigada mesmo, de coração. Gente, vai sair esse café. Vou postar a foto disso para provar. Gente, olha só, vou me despedir de vocês. Vou agradecer a participação da Balieiro, Cristiane Balieiro. Conheçam, sigam o perfil dela lá no Instagram, para vocês conhecerem o trabalho que ela faz, tanto na política quanto na educação. Então, eu me sinto muito lisonjeada de ter a presença dela aqui na live, no nosso primeiro vídeo do canal. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado o nosso debate, que vocês tenham aproveitado as dicas que foram dadas aqui, que vocês anotem tudo. Nós estamos com matrículas abertas para a última turma do ano lá na salinha. Então, não perde essa oportunidade, acessa lá o nosso link no Instagram e se matricula. E é isso, gente. Aguardem o nosso próximo vídeo, que vai ser uma sequência desse daqui. Vai ser uma sequência de temáticas para o Enem. Então, nós temos aí umas 8 semanas para o Enem. A gente precisa arrebentar até lá. Peguem as nossas sugestões de literatura e de séries, tá? Para que vocês utilizem na redação. E se vocês tiverem qualquer dúvida, só manda mensagem no chat, enfim, manda mensagem pra gente, que a gente vai dar aqui as informações para vocês lá no nosso Instagram, no Cristiane Balieiro e o meu Salinha da Mel. Então não perde essa oportunidade, conheça o trabalho, pega todas as suas dicas para o vestibular e arrebenta, tá? A gente tem 8 semanas para o Enem e a gente vai aproveitar ao máximo ela, beleza? Tchau, galera. A gente se vê na nossa próxima live na sala de aula. Obrigada, Bali. Eu que agradeço. Tchau, tchau.